Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vanessa Albuquerque, psicóloga, sexóloga e idealizadora da Sexia. Estamos aqui para trazer educação, informação, compartilhar nesse espaço que ele é super leve sobre tudo aquilo que a gente sente, mas nem todo mundo fala. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa super especial, que também é psicóloga, que também é Vanessa, mas não é Albuquerque, e também escreveu um livro sobre esse tema que é tão importante, e eu vou pedir para que ela se apresente para a gente, que eu acho que melhor do que ela mesma não tem. Então, por favor, se apresente para nós, minha xará, Vanessa. Primeiro, agradeço o espaço para a gente falar sobre emoções, falar sobre o mundo, né, feminino, enfim. E eu escrevi esse livro aqui, O Medo, a importância de acolher, compreender e transformar, o ano passado, porque eu acho importante a gente falar dessa temática, né? O medo é uma emoção que está presente em todas as fases das nossas vidas. E nós mulheres, em especial, temos muitos medos e também temos dificuldade de falar sobre isso. E por isso que é tão importante a gente começar de alguma forma. E se a gente pode começar, né? Porque a gente aprendeu a começar, aprendeu a falar. Por isso que estamos aqui, né? Eu acho que se vocês pegarem lá os meus primeiros vídeos e os vídeos de agora, eu tinha um medo muito grande de aparecer. Por isso que é tão importante a gente falar, porque a gente pode aprender a falar, a se desenvolver e quebrar esse medo, ele é importante. Eu pelo menos quebrei esse medo, né. Eu aprendi a enfrentar os meus medos a partir do entendimento: "Poxa, eu estou com medo", isso é uma emoção. E é exatamente por isso, né, não vou dar spoiler aqui, mas é importante a gente primeiro entender o que que é medo, né, até trazendo para essa temática da sexualidade feminina, né, para esse mito, para tantos tabus, para tantas coisas que existem de fato, que a gente acaba tendo medo, né. Então, fala aí, o que que é medo pra gente? Como é que se define? O medo é uma emoção, não é um sentimento, porque o medo pode estar atrelado também a alguns sentimentos, como o sentimento de raiva, o sentimento de tristeza, né, o sentimento até de alegria, às vezes a gente sente alguns medos. Então o medo é uma emoção que advém do nosso aprendizado como ser humano. Por que que eu digo que é um aprendizado? Quando somos crianças, nós não sentimos medo. Não é? Uhum. É tanto que a criança ela se expõe a muitos riscos e os pais precisam ter o cuidado, né, para que a criança não sofra um acidente, enfim, não se depare com algo que ponha em risco a vida dela. E ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai aprendendo a ter medo, né. A gente aprende a ter medo do escuro, a gente aprende a ter medo do desconhecido, a gente aprende a ter medo de falar de alguns assuntos, né, que é associado também à vergonha, assim como falar de sexualidade, falar de sexo, né, para muitas pessoas é vergonhoso. Para mim, durante muito tempo também, eu senti medo de falar sobre isso, para não sofrer julgamentos, não me sentir criticada, enfim. Então o medo eu defino como uma emoção que é necessária para a gente sobreviver, porque ele também nos protege de alguns riscos, porém, na maioria das vezes, a gente sente medo paralisante. Então, muitas mulheres, principalmente, deixam de tomar decisões, eh deixam de crescer, deixam de viver novas experiências por conta dos medos que elas carregam, tanto a partir da educação familiar que elas receberam, como também a partir da nossa cultura. Acho que isso é bem importante de a gente até começar falando mesmo, porque quando a gente fala de medo, a gente nem quer falar sobre medo. A gente não quer entrar em contato com o próprio medo. Eu o medo de sentir medo. Exato. E muitos medos, até falando sobre mulheres, sexualidade, o que que as pessoas vão pensar de mim se eu falar sobre isso? Nem falam sexualidade, sem nem saber inclusive o que é sexualidade, porque falar sobre sexualidade não é só falar sobre sexo, né. Então a gente precisa desmistificar isso também, para quebrar esses medos que vêm carregados aí de mitos, de tabus e preconceitos, Uhum. né. Então o próprio medo de ser julgada faz com que muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas, de uma forma geral, acabem levando pra lá aquele assunto, botando embaixo do tapete aquele assunto que é tão importante pra si mesmo, filho, né. Então, por que que o medo do novo, ele existe? Por que que o medo do novo Nós, aprendemos desde os primórdios a termos controle sobre tudo, né. Os homens saíam para caçar e teoricamente eles precisavam ter o controle da do predador que eles iam buscar para trazer alimento para casa.
E nós mulheres ficávamos em casa, cuidando da casa, dos filhos e protegendo aquele ambiente para que a gente não sofresse. Eu falo a gente, mulher e homem lá nos nossos antepassados. E a mulher ficava em casa para proteger e ter o controle daquele ambiente. Então, a partir disso, fomos construindo sim uma ideia de controle, né, e cada vez mais a sociedade foi evoluindo, a gente foi avançando, construindo outros conceitos, tendo vivência até com outras coisas, assim como com a tecnologia, e esse medo do desconhecido foi sendo potencializado. Por quê? Porque desde lá de trás, a gente aprendeu que precisamos ter o controle para poder também nos protegermos. Por isso que o medo do novo também é tão potente e, ao mesmo tempo, ele é tão paralisante, não é? Porque o novo, se eu tenho uma porta e eu não sei o que é que tem atrás, eu tenho medo de abrir. Sim. Porque quando eu abrir, dependendo do que eu encontrar, eu não vou ter o controle daquilo, eu não vou saber lidar. E eu não vou saber o que fazer. O que é que eu faço? Não sei. Eu vou precisar descobrir. E muitas pessoas não querem descobrir o que tem por trás por não saber como que vão lidar. Mas o fato é que ninguém sabe. E a gente só sabe quando a gente abre a porta e vê o que é que de fato tem por trás. E às vezes é uma flor, não é um bicho. Exato. Mas é surpreende, né, porque encontramos coisas que vão nos trazer crescimento, desenvolvimento, descobertas. E aí, é por isso que eu falo da importância da gente acolher. O medo não para ser refutado, para ser acolhido. A gente precisa entender que: "Não, espera aí, vou pegar na mão desse medo, deixa eu tá me dizendo com o que que eu ter cuidado, quais são as ferramentas que eu preciso ter em mãos", ferramentas eu falo no sentido subjetivo, mas quais são as ferramentas que eu preciso ter, o que é que eu preciso me compor para lidar com isso. Então, acolher o medo, né, é para você conseguir lidar, saber de onde ele vem e transformar esse medo a partir da vivência, da experiência, enfrentando, para você poder viver com esse medo, que é a superação. Porque superar, Vanessa, não significa que a gente não vai mais ter esse medo. Sim. E sim que a gente vai ter, mas que ele não vai mais ser o fator dominante da nossa vida. Isso que você falou me fez lembrar de nós mulheres. Estamos nos superando a todo momento. Quando a gente descobre que a gente pode fazer algo novo, né? Não que a gente não podia antes, mas talvez a gente mesmo não se permitia a fazer. E aí, né, me vem sempre na cabeça perguntas e reflexões para a gente fazer para a gente mesmo. O que é que hoje eu deixo de fazer por medo? O que é que hoje eu deixo de fazer pelo que as pessoas vão achar ou pelo que eu vou descobrir sobre mim mesma? Sabe, eu acho que isso são perguntas que a gente pode refletir e fazer pra gente mesmo, né, até dentro dessa perspectiva de que o medo é importante. Eu, pelo menos, eu gosto muito de dar o exemplo de que se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar se vem carro. Então eu preciso ter medo. Uhum. Se eu não tenho medo, eu desço aqui, ó, Sim. e chego lá no térreo rapidinho, mas eu não vou chegar viva, hum, né. Então, será que você vive verdadeiramente a sua vida? Porque ela é única. Então o medo é importante, mas nem todo medo ele é real inclusive, né. Muitas fantasias a gente acaba, criando na nossa cabeça por influências ou não, ou mesmo ser subjetivo, mas a gente pode avaliar e refletir sobre esse medo, sobre ele ser real, sobre ele ser irreal, se só sobre ser uma fantasia. Esse medo é meu ou esse medo é do outro? Esse medo foi aprendido, né, Sim, para ser do outro, esse medo de fato é meu a partir das minhas experiências, com trauma, a partir da minha história de vida. exato. E como eu posso lidar com isso? E eu costumo dizer que não é porque você, em algum momento da sua vida, teve muito medo de uma certa experiência, que você vai continuar tendo esse medo, né, grande em outras experiências também, mas que você pode ir melhorando, desenvolvendo a coragem para lidar com as situações. E aí você me fez lembrar na sua fala anterior, Nessa, de um um jargão que as pessoas usam muito, no sentido de dizer assim: "Deixa quieto, é melhor não mexer nisso", né. Por quê? Porque não tem medo de lidar com aquela situação, tem medo de não saber o que fazer. Exato. É. E deixar quieto é o que nós fazemos, principalmente quando a gente não quer falar sobre um assunto que a gente não conhece. Não, deixa quieto. E é por isso que a gente não fala sobre sexualidade. Uhum.
Porque se eu não tenho, se não sei o que que é, ou se eu acho que é uma coisa que não é, eu acabo distanciando, eu acabo deixando quieto e eu acabo não expandindo a minha própria mente pelo medo. E a sexualidade é um terreno desconhecido para muita gente ainda. Eu acho que começa sendo desconhecido para todo mundo, não é, desde a infância. E aí você me faz lembrar da forma como os pais entram nessa história. Sim, É porque vem da grande maioria dos pais a dificuldade de falar de sexualidade. E exa aí é onde se aplica muito esse deixa quieto. Melhor é melhor não falar para não estimular. exatamente. Eu não quero nem saber, porque se eu souber eu não sei nem o que é que vai ser, né. A gente trazendo para a tua temática, o medo, eu acho que tem muito disso. Sim, Aí a gente vai acaba silenciando desde a nossa pré-adolescência, quando a gente vai vencendo as mudanças do corpo, que já é a sexualidade, exato. né, para deixar de viver coisas que são importantes. E sexualidade é vida, né. Sexualidade é isso, é estarmos em movimento, é comunicação, é como eu me enxergo, é como eu enxergo o outro, é respeito, consentimento, limites. Sexualidade é muito mais amplo do que apenas o ato sexual. E se você tem filho, filha, com certeza, desde que ele nasceu, você já tem a oportunidade de conversar sobre sexualidade. Ele pode, inclusive, não entender o que você está falando, mas se você começa a conversar sobre sexualidade desde sempre, fica mais fácil quando chegar a hora de fato falar sobre. Cuidado com o corpinho. Aqui, mamãe e papai podem tocar, o responsável pode tocar. Se alguém diferente chegar, é importante dizer não. Tudo isso é sexualidade. Uhum. Por que é que você é diferente do seu irmão, não é? Exato. E aí muitas vezes se deixa que a escola se delega para a escola essa função de ensinar, né, quando não deveria. Exato. A escola ela é um apoio e a própria escola às vezes tem restrições de falar sobre educação e sexualidade. E falar sobre sexualidade não é incentivar ou estimular o sexo, pelo contrário. É inclusive educar para quando essa hora chegar. Então a gente precisa falar sobre sexualidade, não só por educar, mas para prevenir violências, porque é impossível falar no consultório, eu percebo muito isso, é impossível falar de saúde mental sem falar de sexualidade. Sim. Falar sobre prevenção à violência, falar sobre promoção ao bem-estar, tá tudo interligado. Então não tem como não falar sobre sexualidade. Você percebe que é mais difícil para a mulher do que para os homens falarem sobre sexualidade? Com toda certeza. Até porque nós mulheres, somos podadas a todo momento. Vou pegar o exemplo da criança, do menino e da menina. Se um homem, perdão, se um menino de 5 anos passar correndo no meio da sala no almoço em família do domingo, todo mundo acha bonitinho, ó pra girassar, vamos olhar pra ele, é engraçado, é sapeca, é serelepe e tal. Passe uma menina com a mesma idade, pelada. O seu pai tá aqui, o seu avô tá aqui, o seu tio tá aqui, é tanta coisa de vá vestir uma roupa, vá se cobrir, que a gente acaba estando atentas a todo momento de que a gente não pode errar e que a gente não pode aparecer e que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Não deveria poder para os 2. E é interessante que esse teu exemplo me faz lembrar de experiências que eu já vivi assim, já pude assistir, e essa fala repressora ela vem, sim, primeiro do homem, não é? Vai vestir uma roupa e chama a mãe para vestir a roupa na criança, a menina, não é? Então a gente já tem aquela voz ali nos limitando, nos reprimindo. Então, falar de sexualidade está sendo quebrado, está sendo, né, aos pouquinhos, sendo visto de uma forma diferente, mas ainda falta muito. Mas que bom que a gente está aqui justamente trazendo isso. Vamos falar sobre o medo, vamos falar sobre a importância da coragem, vamos falar sobre tudo isso para que a gente possa exatamente refletir. Porque se a gente não tivesse coragem, se a gente não tivesse enfrentado os nossos medos, a gente não estaria aqui na frente de uma câmera. Se eu não tivesse coragem, eu não teria escrito esse livro. Você não teria escrito o seu livro. Exato. Exato. E assim, até puxando um gancho para isso também, a gente pode recomeçar em todo o tempo, porque a partir do momento em que eu tenho essa informação de agora, eu posso fazer diferente. E o nosso intuito aqui nunca foi: "Ah, você precisa se culpar pelo que aconteceu". Não, você precisa apenas se responsabilizar. Eu não tinha essa informação. Eu agi como eu agi, mas eu quero fazer diferente agora.
Então esse por isso que eu sempre digo, esse espaço, ele é um espaço leve, para que a gente possa refletir e recomeçar. E aí, para fazer diferente a partir de agora, do que é que eu preciso? Com quem eu posso contar? Exato. Porque aí me faz pensar também no tanto de isolamento que nós tendenciamos a viver, principalmente agora, quando a gente vive rodeada de tecnologia, assim, não é? Então, cada vez mais eu percebo que as pessoas estão tendo dificuldade de falar de si mesmas, porque se isolam naquele seu mundo ali, né, e receiam ir para fora. Então, para a gente inclusive aprender a desenvolver nossa coragem, porque todo mundo tem, sim, mas nem todo mundo desenvolve, né, é preciso também viver em sociedade, é preciso também construir relacionamentos, é preciso contar com outras pessoas. O ser humano não foi feito para viver sozinho, Sim, não é? A gente precisa construir essas relações. São relações que vão construir uma rede de apoio, são relacionamentos em que você vai poder contar numa situação difícil, não é? São relacionamentos com pessoas com quem você pode tirar algumas dúvidas, matar algumas curiosidades, né? Inclusive sobre a sexualidade, inclusive sobre sexo também. sim. E assim, eh, esse medo de como que eu vou conversar com alguém, ele vem exatamente com a oportunidade de conversar com a sexia primeiro, se for o caso, utilizando da tecnologia. Porque a sexia, ela tá ali para te ouvir, para te acolher, ela não é terapia, mas ela pode sim te dar ferramentas, sugestões para você ir conversar com a sua mãe, com seu pai, com o seu filho, com seu marido, conversar com pessoas. Ou até mesmo se inquietar para você levar para sua terapia. Eu preciso falar sobre isso. Acho que amplifica o vocabulário, isso. Total, total. Porque ela é educação. Então ela vai justamente ampliar esse vocabulário com temas, com assuntos, com informações que a gente não conhece de uma forma diferente. Na palma da mão, Uhum. né. Então que a gente possa lembrar de: "Poxa, tem esse assunto, com quem que eu posso conversar? Posso conversar com minha mãe, eu posso conversar com meu marido, mas deixa eu aprender alguma coisa antes. Deixa eu ver como melhor eu posso conversar sobre isso". Uhum. Ou não também, né, mas a sexy ela é um apoio, né, ela tá ali na palma da mão, no WhatsApp, né, pra quebrar, pra clarear exatamente esses medos que a gente tem de assuntos que a gente não conhece. Sabe aquela porta? Falar de sexualidade tem uma porta. Para muitas famílias, nem é para uma pessoa, para muitas famílias, né, então as famílias não falam justamente por conta dos mitos e dos tabus que existem acerca do tema, né, muitas pessoas enxergam a palavra sexualidade a sexo, mas não, é sexo também. Estamos aqui falando sobre sexualidade e não estamos ensinando a ninguém o que fazer em cima de uma cama. Eu gosto muito de trazer esse exemplo. Por quê? Porque estamos conversando sobre o que de fato é, sobre vida, sobre o movimento, sobre medo, sobre coragem. Inclusive, eu vou um passinho à frente quando você fala do sexo e vida, até porque sexo também é vida, e Sim, por que não falar sobre sexo também, exato. né? A gente pode começar pela sexualidade, a gente pode começar pelo fortalecimento, né, desse conhecido que antes era desconhecido, a partir das tuas questões. Eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, algumas perguntas que muita gente fala assim, né? Ah, eu não quero falar sobre sexualidade, porque se eu conversar com sexualidade com meu filho, eu vou incentivar. Eu vou estar incentivando a prática sexual. Não, pelo contrário, você vai estar educando. Hum. Você vai estar mostrando o que é real, porque a gente não tem como simplesmente dizer que isso vai ou não acontecer, mas pode, inclusive, prevenir que isso aconteça fora da idade, digamos assim, eh, aconselhada, né. Então, conversar sobre sexualidade não incentiva o sexo precoce, não incentiva a prática sexual. Eh, Outro mito também que a sexualidade ela carrega é que mulher não pode sentir prazer. Sim, total. E por que que a mulher não pode sentir prazer, se todas as pessoas podem sentir prazer ao se alimentar? É prazeroso comer uma comida que eu amo, que eu gosto e que eu ainda mais se eu estiver com fome. Uhum. Então o prazer ele é sexual também, mas não só. Então por que que as mulheres não podem sentir prazer? É. E aí, é um assunto que vai puxando outros pensamentos, né, outras ideias.
E aí também tem a história daquelas mulheres que elas precisam até fingir que sentem prazer. Certo. Então é uma coisa dual, não é, a gente aprende que não pode, que é feio, é sujo, e ao mesmo tempo, lá mais pra maturidade, a mulher muitas vezes está numa relação em que ela é desgastada, enfim, e ela se propõe a fingir para satisfazer o outro. Isso também é falar sobre sexualidade e não sobre sexo, não é? Sim. Me E tira essa dúvida. e eu ainda lhe digo mais, quando a gente fala sobre as mulheres fingirem estar sentindo prazer, muitas fingem a vida toda e nunca tiveram um orgasmo. Uhum, verdade. Então a gente pode ter relações sexuais sem necessariamente ter o prazer, ter o orgasmo, mas sentir prazer. Sim. Porque o prazer é o momento também. É o estar com aquela pessoa que a gente gosta, que a gente ama. Ou não, ou pelo momento também. Eu posso sentir prazer pelo momento em que eu escolhi viver. Uhum. E a gente precisa escolher. A gente pode escolher. E às vezes a gente tem medo de escolher. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu não posso vestir essa roupa, eu não devo ir para aquele lugar. Não, eu não posso assistir isso. É feio, é errado, é sujo. E aí a gente vai se distanciando pelo medo Do e julgamento, né? do julgamento. Do julgamento. Verdade. Tem mais perguntas? Então, vamos lá. Quando você fala de medo, como é que a gente pode quebrar o medo desse silêncio? Ou eu tenho medo de falar, eu tenho medo de qualquer assunto que seja, tá? Como é que eu posso quebrar esse silêncio, esse medo de falar, que me silencia? Penso que a gente entrar em contato com a gente, sabe? Entrar em contato com a criança que a gente foi, Sim. é fundamental ter esse processo de descoberta. Então, peraí, eu tenho medo de falar de tal coisa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Como quebrar? De onde é que vem esse medo? Sim. Você aprendeu isso de onde? Né? Você construiu esse medo como? Para a partir desse ponto, você ir desenvolvendo estratégias de enfrentamento. Então, se é um medo que é real, é um medo de uma experiência que eu já tive, é de algo concreto, eu posso pedir ajuda para alguém vivenciar isso comigo, sim, né, e aos pouquinhos eu ir, vamos dar usar um exemplo básico, medo de dirigir. Quantas mulheres não têm medo de dirigir, né? E a gente escuta até aquela piada sem graça, que mulher é boa dirigindo fogão. Sim, discordo totalmente. E aí as mulheres demoram mais a tirar a habilitação, porque aprendem que elas não têm que estar no trânsito. Então, vai lá, te inscreve lá no site, né, para tirar a habilitação, que é o do Detran. Faz os teus exames, tudo tem que fazer, vai para autoescola, vai aprender, e aos pouquinhos você vai pedindo ajuda a alguém ali, ao instrutor, ao teu marido, ao irmão, a uma amiga. E assim você vai quebrando esse medo até quando você dirigir sozinha. Exato. Assim vai com outros medos. Agora, quando se trata do medo subjetivo, Vanessa, que é aquele medo de algo que eu apenas imagino, né, que vem das minhas meus pensamentos, das ideias que eu construí, aí é um pouquinho mais difícil de acessar e pede mais tempo e um pouquinho de paciência, mas é possível sim, que você supere. Sim. É, porque muita gente até diz assim, né: "Ah, não, pra quebrar o silêncio é só falar". De fato, é só falar, mas não é só. É, É mas falar, mas não é só. antes de falar, a gente precisa digerir assim muito, precisa, né, turbinar muito até chegar para alguém de confiança para poder falar. E até entender, como você bem colocou, de onde veio esse meu o que foi que me aconteceu sobre essa situação parecida que me calou. Tem uma frase que eu sempre falo, que nos calam quando não nos ouvem. E às vezes a gente mesmo não se ouve. A gente mesmo não se permite ouvir os barulhos internos. E como é importante esse silêncio em muitos momentos também. O silêncio é importante, ele é necessário, ele faz parte do nosso processo. Mas, como também falado, a dosagem. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto medo, nem tanta coragem. Nem tanto silêncio e também nem tanta fala porque se torna barulho. Então, a gente precisa encontrar esses meio termos. Não falo nada de sexualidade, ou então sou escancarada falando sobre sexualidade. Sabe? Onde é que tá?
o meio do caminho. Nenhum extremo é saudável, na verdade, né. Sim, nenhum. Então, a quebra desse silêncio vem pelo exercício da fala. Sim. E essa fala, muitas vezes, ela é silenciosa mesmo, da gente mesmo. Sim. E assim, esse silêncio, ele pode ser quebrado a partir da educação, né, do educar, do saber, do aprender, né, e a gente pode ir fazendo isso a todo momento, a todo instante. A gente tem na palma da mão hoje tudo no celular. Então, a gente pode pesquisar, a gente pode encontrar com pessoas, a gente pode se educar, a gente pode fazer um curso. O YouTube tá aí, com tantas aulas, com tantas coisas boas, né, então é importante o filtro, nem tanto nem tão pouco. Nem qualquer pessoa, nem também pessoa alguma. Então, assim, que isso de fato, a gente possa trazer essas reflexões pra gente, né, sobre a importância de acolher o nosso medo, entendendo que ele é importante, mas não é só ele. Ele é importante para proteger a gente. Exato. Vou dar um exemplo que acontece muito em relacionamentos. Ah, Hum. Você conhece uma pessoa nova e aí fica naquela, né: "Meu Deus, eu vou lá, eu invisto, eu não invisto, tô com medo, o que é que eu faço?". E aí você acaba ficando ali no meio do caminho, você nem consegue ser você mesma, sim, né, de se entregar até certa medida, mas também você não consegue recuar, e aí não vem a tomada de decisão, sim. o que acaba deixando você mais vulnerável. Então, assumir a responsabilidade de decidir também passa pelo enfrentamento do medo. E assim, quando a gente fala sobre dizer não, é enfrentar um medo também. Um medo que a gente aprendeu de que a gente não pode dizer não, a gente não pode dizer que, enfrentar o "não, não, não quero dar um beijo". Por que que a gente tem que falar com todo mundo? Por educação, claro, mas às vezes a gente não quer ir para um lugar, estar naquele lugar, naquele dia. "Não, mas eu tenho que ir, É. eu não posso dizer não". Por que que a gente não pode dizer não? Uhum. Porque a gente diz não pra gente, não dar não para o outro, mas a gente dá não pra gente. E aí, quando a gente dá muito não pra gente mesmo, a gente acaba perdendo o brilho. Muitas mulheres acabam perdendo um brilho delas poderem terem a oportunidade de ser quem são. Não, que eu não posso dizer não para o outro. Porque existe uma perda de identidade, na verdade, não é? Quando esse não é repetido, quando esse não para si mesmo é repetido. Sim, é. A Bem gente importante essa tua pontuação. e a gente não aprende, né, sobre consentimento e sobre limites. Primeiro que para eu consentir, eu preciso querer, eu preciso dizer sim. E às vezes o consentimento não é só dizer sim, mas é um dizer sim à vontade. Sim, eu quero. Vamos lá, eu apoio, eu concordo. Eu gosto, vamos. Consentir é isso, precisa ser de forma leve. Assim como eu preciso colocar limites nas relações. E colocar limites é dizer não. Total, verdade. Até onde o outro pode ir na minha vida, na minha história? Até onde eu posso ir na história do outro, na vida do outro? Até onde eu quero ir, né? Até onde vai ser confortável para mim. Sim. Acho que cada um precisa pensar nisso em todas as nuances da vida, relacionamentos amorosos, relação com o trabalho, relação com amigos, familiares, né. Esse estado do mundo, eu acho que pede esse olhar muito individual. E mais uma vez, né, o sim e o não precisam de equilíbrio. Nem tanto sim, nem tanto não. Mas o não, ele é uma palavra completa. E tendo como referência o momento que a pessoa está vivendo, né, Exato. contexto atual. Eu escuto muito as pessoas dizendo assim: "Eu não posso dizer não, porque se eu disser que eu não vou, as pessoas não me chamam mais". Então, o medo de dar uma negativa naquele dia que você está no fundo do poço, te faz colocar uma máscara, dizer não pra você, dizer não que você não pode, se acolher, que você tem que estar lá. Tu percebe que existe uma certa violência aí, né, da pessoa com ela mesma, quando você diz: "Ó, botar uma máscara, fingir que tá tudo bem e ir lá". A gente fala tanto do respeito que a gente espera do outro, da empatia do outro, mas e você? Tá sendo respeitosa consigo? Você tá sendo empática com as suas emoções, os seus sentimentos? Sim. Engraçado que você me perguntou, né: "E aí, como é que você tá com tudo isso?", né, porque de fato cada um tem a sua vida, tem a sua história, tem o seu momento e movimento, mas às vezes a felicidade de estar
com todo esse movimento. É tão bom que não é negativo. Mas, às vezes, esse movimento para muitas pessoas é negativo, é ruim. Uhum. Então, saber dosar é importante. Eu até brinquei, né? Não, hoje o dia tá preenchido, mas tal dia e tal dia eu simplesmente vou parar. Por quê? Nem tanto, nem tão pouco. Mas aí o referencial é você e não o Exato, outro, né. exato. E aí o outro precisa encontrar o seu movimento. O que é confortável para ele? Cada um tem a sua medida, cada um tem o Exato, seu limite, exato, né, exato. que é uma palavra fundamental de educar. E, sabe, esses exemplos, eles são tão importantes, porque às vezes a gente mostra para as pessoas ampliarem as possibilidades. Porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente não é uma árvore. Uhum. Eu tenho medo disso, certo? Mas você pode mudar. Você pode aprimorar. Você pode não simplesmente, deixar de ter medo. Não é bom, não é saudável deixar de ter medo, mas enfrentar os seus medos em alguns momentos, principalmente naqueles momentos que você desejar. Amadurecer a forma de lidar com os medos, né. Eu escrevi esse livro porque, além de ter receber muito consultório nessa temática, né, principalmente de mulheres, eu também me vi como sendo uma pessoa que já tive inúmeros medos, eu até cito no livro os meus exemplos, e como eu fui enfrentando, como eu fui vivendo com isso, ao ponto de me transformar, né, me transformar com muitas aspas aí, numa pessoa hoje bem mais corajosa. Isso não quer dizer que eu não tenha medo. Eu estava nervosa aqui antes de começar, né. Então, todos os dias eu tenho alguns medos, mas eles não me paralisam. Esse é o diferencial. Isso que você falou, é interessante que em muitos momentos, principalmente algo novo, mas até conhecido também, bate um friozinho na barriga. Cara, eu tô com medo, tô. E que bom que eu tô com medo. Porque se isso se tornar Banal, banal, eu vou fazer de qualquer jeito. e aí vem o que eu trago no livro também, coragem versus a irresponsabilidade. Sim, Porque importantíssimo. muitas vezes tem pessoas que se julgam corajosas, mas que não medem a consequência de seus atos, para os outros nem para si, que aí são tidas como pessoas corajosas, mas na verdade são muitas vezes pessoas que agem de forma irresponsável e inconsequentes. Então a gente precisa também entender aí a importância de ter alguns medos, para que saibamos nos proteger. Exato. E a gente vai conversando, vai puxando muitas coisas, né? Porque o medo ele faz parte da vida. E a gente não tem como simplesmente querer colocar debaixo do tapete ou anular da nossa vida. Uhum, uhum. Mas o que é que a gente pode fazer? Através da educação, né? Através do entendimento, através de informação clara e segura, né? Com uma profissional que fala sobre isso, né? Que estuda isso, que vive isso no consultório, trazendo essa luz pra gente. E aí você me faz agora querer fazer uma pergunta. Para usar a asepsia, qual a dose de coragem que precisa? Não precisa de muita não, é só dar um oi pra ela que ela responde. Não precisa começar conversando assuntos profundos. Vamos começar pelo básico. Qualquer pessoa pode ter um pouquinho de coragem só para dar um oi. Dá um oi, que a sexy ela vai conduzir essa conversa. E a conversa é mantida ali, não é? Em A sigilo. conversa é mantida ali, só ela tem acesso, porque exatamente ela conversa com você. A gente não acessa as conversas da sexia, porque a gente busca exatamente essa questão da segurança. Por quê? A gente quer educar. A sexia ela tá ali para trazer informação, para te orientar também, para perguntar: "Você quer falar sobre isso? Vamos falar mais sobre isso". Então, a sexia, ela aprendeu através de uma escrita, de uma base de dados, né, que foi escrita por uma pessoa real, mas ela aprendeu e ela leva essas informações para justamente quebrar. E de uma forma fácil, de uma forma prática, na palma da mão, pelo WhatsApp, né. Então só é dar um oi para ela, que ela vai te responder. Ela vai te perguntar: "Como que você quer ser chamada?". Ela vai dizer: "Oi, Vanessa, como que você quer ser chamada?", né. E ali ela vai abrir um espaço para que você possa: "O que é sexualidade? O que é sexo? Como conversar com meu filho de 2 anos, 3, 4, 5 anos sobre sexualidade? Como proteger o meu filho de violências?".
Sexia, aconteceu tal situação. O que é isso? Então, a sexia ela tem uma base que ela consegue responder muitas perguntas. Ela consegue nos dar um norte, nos colocar luz. Inclusive, alimentei a base de dados dela com leis. As leis que eu aprendi no mestrado, ela também tem leis. Ela pode orientar de acordo com o que é que você pode fazer. A quem você deve procurar? Qual canal de denúncia, caso seja necessário? Acho que a sexia até ajuda para que quem acessa elas desenvolva mais coragem, né. Sim, Legal. por isso que eu disse, não precisa ter muita coragem. A pouca coragem que tem já é o suficiente. Basta dar um "oi", não, basta dar um "oi". E bom, é isso, né. Acho que hoje a gente teve a oportunidade de entender e de aprender que falar de sexualidade pode ser que tenha algum medo na sua vida, na sua história, no que você aprendeu, mas que não precisa mais ser. E que ainda assim, se tiver, que você tenha coragem junto, né, que você possa só o fato de você estar assistindo a gente até aqui, você já aumentou aí o nível da sua coragem de falar sobre sexualidade e de enfrentar o seu medo. Isso é importante, você reconhecer isso também. "Ah, tenho medos, não tenho medos, tenho coragem, sou uma pessoa corajosa. Será que eu sou inconsequente?" Acho que essas perguntas, esses questionamentos, essas reflexões que a gente trouxe aqui, é exatamente para isso, para que a gente possa abrir espaços de diálogo, de informação, que através da educação diversa, a gente possa ser um pouquinho melhor, né, e a gente possa quebrar esses silêncios que existem em tantos lugares, em casa, nos consultórios, nas escolas. Então, enfim, fico muito feliz de estarmos aqui hoje. E me diz aí, xará, o que é que você deixa de mensagem final para quem está nos assistindo agora? Quando você falava aí, que eu lembrei de uma frase de Cecília Meirelles, que ela diz: "Depois do medo vem o mundo". E de fato, depois que a gente enfrenta, depois que a gente lida com os nossos medos, a gente pode ir ponto, sabe. Então, principalmente se voltando para essa temática da sexualidade, existe um mundo aí que precisa ser vivido, existem experiências que precisam inclusive ser sentidas, porque a vida é feita de experiências, elas não vêm pronta, Sim, né. A gente vive a partir das experiências que a gente vai se submetendo e vai aceitando vivenciar. sim. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, né. Depois do medo vem o mundo. Um abraço para vocês. Muito, muito, muito obrigada, principalmente por essa frase final aí, que de fato, né, a gente tem o mundo nas mãos e a gente pode ampliar esses mundos e sair das mãos, para que a gente possa de fato viver verdadeiramente essa nossa única vida, através dos mundos possíveis que nos surjam, né, depois do medo. Então, Perfeito. obrigada de verdade. Nada, também Obrigada agradeço. pela oportunidade, pela parceria, pelo seu tempo, né. Então, acompanhe minha xará Vanessa, que não é Albuquerque, é Farias, acompanhando nas redes sociais, né, acompanhe sobre esse tema e tantos outros que ela conversa sobre isso com a gente, né. Siga também a Sexia, @sexieduca no Instagram, e vamos aí trocar e abrir mais espaços para que a gente possa falar não só sobre sexualidade, mas por tantos assuntos que engloba esse tema. Até a próxima.